A terceirização nas relações do trabalho é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o deputado federal do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, presidente da Força Sindical. Paulinho, muito obrigada por estar aqui. Obrigado a você terceirização aprovada pela Câmara, ela pode ser modificada, tanto pelos vetos de Temer, eventuais, claro, como pelo projeto que está lá no Senado, sobre essa questão também, e inclusive pela reforma trabalhista. Então, eu quero ouvir, é cedo para os trabalhadores ficarem angustiados com essa história da terceirização? Bom, primeiro que o projeto aprovado na Câmara é muito ruim, né, Maria Lídia? É um projeto que praticamente destrói a relação capital e trabalho, né? E eu diria, não traz nenhuma segurança jurídica para as empresas, na medida que não ficou claro quem que é o responsável pelo trabalhador. Porque a terceirização hoje, você sabe, as pessoas perdem o emprego, não sabem quem procurar, né? E acha então que quem vai, no final, pagar a conta foi quem terceirizou, que é a empresa da mãe. Mas tudo isso pode mudar, né? Tudo isso pode mudar. Eu tive com o presidente Temer na terça-feira, à noite, e ele me garantiu que vai vetar alguns itens, né? Ele adiantou quais? Não adiantou, mas Mas também você não perguntou? Não, perguntamos. Ele me perguntou o que a gente poderia aproveitar desse projeto. Eu falei o número, 4302, porque o resto é muito ruim, né? E combinado, então, que eles vai votar o do que está no Senado, que é um projeto que, de certa maneira, saiu bem da Câmara, com alguns problemas ainda, e agora com este outro. Ele disse que quer, então, juntar os dois, ver o que é possível manter deste que foi aprovado na Câmara e deste que foi aprovado no Senado. Nós achamos, por exemplo, que o que foi aprovado na Câmara, ele tem um punhado de problemas. Por exemplo, ele permite a pejotização, ou transformar o trabalhador em PJ liberalizado, ou seja, não tem uma regra para transformar em PJ. Isso é ruim para nós, trabalhador, porque perde férias, 13º, não sei o que, na medida que você vira PJ, mas é muito ruim para o governo, porque perde a arrecadação, né? Numa hora dessa. Então, o governo vai ter que pensar direito também na tua arrecadação. Agora, tem uma outra questão que é política, Paulinho. Você está dizendo estive com Temer, etc. e tal. Vocês os partidos da base, estão bancando aquilo que para a oposição é algo que apena o trabalhador brasileiro, o cidadão brasileiro. Esse é o discurso. Eu entrevisto aqui pessoas de partidos da oposição e chamo atenção para isso. Então, no caso da terceirização, a oposição fazendo pressão, na reforma da Previdência, CUT, o PT, PCdoB, todos assim, o pessoal também, eles estão muito, muito atentos. E Temer está parecendo ser sensível a essa pressão da oposição e já anunciou mudanças. O que eu quero saber é se vocês do Partido da Base vão suportar se serem tornados os algozes dos trabalhadores e da população. Veja bem, Maria Lídia, eu estou na base do governo, mas meu partido está na base do governo. Eu votei contra a terceirização, eu fiz uma emenda que provavelmente será a principal emenda contra a proposta que o governo Temer fez da reforma da Previdência, ou seja, nós não vamos aceitar essa proposta que ele fez da reforma da Previdência. 91 deputados da base do governo votou contra a terceirização, não é um dado pequeno, e mais de 100 não foram votar. Então, portanto, não é uma situação fácil para o governo imaginar que ele não quer enfrentar a popularidade. Não, ele não está ligando para isso, mas vocês são candidatos no ano que vem. Exatamente, os deputados têm compromisso com as suas bases, com os seus trabalhadores, com as pessoas que elegeram. Então, portanto, eu tenho dito isso para eles, as pessoas não vão pôr a cabeça na guilhotina para votar uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista que tira direito às pessoas. Bom, e falando nisso, foi apertada essa votação da terceirização. Eu até anotei aqui, olha, 231 a 188 votos. Isso é um sinal que não está fácil para o Temer, que vai ser muito difícil ele conseguir pelo menos os 308 que ele precisa para aprovar as reformas. 43 votos a mais, né? Que ele conseguiu. E não é pouco. De um assunto que não estava tão polêmico, porque é um assunto que apareceu a semana passada e foi votado já nesta semana. Diferente da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, que vai aumentar muito a pressão sobre os deputados e sobre o Congresso Nacional. Então, nós, inclusive, hoje tiramos numa reunião da Força Sindical,
o dia próximo, dia 28 de abril, um dia nacional de greves e paralisações contra a reforma da Previdência. Que dia vocês estão? 28 de abril. Este dia, ainda nós vamos acertar com as demais centrais. Na segunda-feira, nós devemos então bater o martelo. A CUT também está falando, num dia nacional agora, no dia 31, vocês vão aderir? Não, esse dia 31 nós combinamos ontem numa reunião com as centrais, será apenas manifestações da CUT. Daqui até lá terá uma série de manifestações das categorias, né, procura de deputados para conversar com os deputados, aqueles que tiverem contra já vão começar a apanhar desde já. Enfim, terá toda uma pressão sobre os deputados. E o dia 28 de abril, nós estamos sugerindo, então, para definitivamente, na segunda-feira, fechar com as centrais sindicais, como um dia de paralisação nacional. Agora, Paulinho, eu li hoje uma entrevista do Delfim Neto, em que ele fala que a terceirização não é essa coisa má que os sindicatos estão apregoando, que vocês estão fazendo esse discurso, porque quem sai perdendo com a terceirização de verdade são os sindicatos, porque terceirização é o começo do fim do imposto sindical, e aí acaba a moleza de um caixa farto, que esse imposto Maria Lídia. Provê. Eu quero saber isso. Os sindicatos estão esperneando pela perspectiva do esvaziamento do caixa? O Delfim falando até nos ajuda, porque o Delfim passou por tudo quanto é governo, inclusive na ditadura, então não vale muito o que ele fala para mim. Mas você imagina, então, que um trabalhador que trabalha numa mesma empresa de um outro normal, então, ele não pode usar o ônibus da empresa. Ele não pode almoçar no mesmo restaurante da empresa. Ele ganha metade do que o outro ganha fazendo a mesma função. Isso não é precarizar? Então parece que nós estamos falando de coisa de outro mundo. O Delfim acho que não conhece mais a realidade brasileira. Ou seja, o trabalhador terceirizado sem regra... Mas os sindicatos estão preocupados porque pode acabar o imposto sindical para vocês, uma vez que as categorias vão ficar pulverizadas? As categorias saem de uma, vai para outra. Se sai do prestadora de serviço, vai mais nada. Vai ter um outro sindicato que vai representar. Que vai ficar forte. Vai ficar forte. Então, uma falácia. O problema é que desorganiza a relação de trabalho e não garante, né, a questão jurídica. Ou seja, quem é que vai ser o responsável se uma determinada empresa não pagar aquele trabalhador? Não ficou claro. Esse projeto aprovado é um projeto completamente maluco. Bom, nós vamos ter que aguardar, né? Eu até brinquei porque ele foi escrito à máquina, daquelas máquinas de escrever ainda, aquelas antigas. Eu mostrei, cheguei com a televisão, falei, olha, o projeto que nós estamos aprovando do século passado para reformar a legislação trabalhista que deveria ser modernizada. Agora, Paulinho, eu espero que você volte aqui, porque ainda muita água vai rolar nessa questão mesmo da terceirização e principalmente das reformas da Previdência e Trabalhista. Obrigado, Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado a você, obrigado a todos.